Dormem os olhos, dormem os ouvidos, dorme o olfato, dorme o paladar, dormem os sentidos todos, dormem os músculos, dormem os nervos motores e os sensitivos, dorme o cérebro e com ele a razão, dormem os lábios, dorme a língua e com ela a palavra, o canto, a exclamação, dorme a dor e dorme o prazer, dormem as lágrimas e dorme o riso também, dorme a esperança e repousa a fé. Só o coração não dorme, só ele vela dia e noite, pulsando sempre, sustentando com suas batidas isócronas o ritmo eterno da vida. Tudo dorme, só o coração vigia e palpita incessantemente, porque ele é a sede do amor, e sem amor não há vida. Tudo dorme, para todos há dia e a noite, há sono e a vigília. Só ao coração não é dado repousar. Para ele só existe o dia, o sol sem ocaso, no zênite perpétuo, sempre vivo, brilhante e quente. Tudo dorme, só não dorme o coração, porque sendo o órgão do amor, é por isso mesmo o pêndulo da vida, oscilando no relógio da eternidade. Esse texto é de Vinícius, considerado um vulto do Espiritismo. Chama-se O Pêndulo da Vida. Está no livro Em Torno do Mestre. E nós, com essa linda poesia de Vinícius, iniciamos o nosso tema da noite, que é falar sobre o amor, ou melhor, sobre amar, porque amor ou amar é verbo. Não existe amor sem ação. Chico Xavier, considerado um homem chamado amor, ele nos dá o melhor conceito que poderíamos encontrar. Chico Xavier, que para quem não sabe, é com certeza o maior vulto do Espiritismo, o maior ícone, responsável por tantas casas espíritas como essa Seara Bendita, está viva e forte, presente. Chico Xavier, que abriu o caminho para o Espiritismo aqui no Brasil e que se tornou, não só aqui, mas no mundo todo, conhecido, não só por ser espírita, mas principalmente por amar incondicionalmente todos os seres. Em um programa exibido pela Rede Globo no dia 23 de maio de 1980, exclusivamente destinado a falar do Chico Xavier, naquele momento havia uma mobilização nacional na qual o Chico Xavier havia sido indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E esse documentário começa com a definição do Chico Xavier de amor. E nas palavras dele, ele diz: os espíritos amigos me ensinaram há muito tempo que o amor é a presença de Deus em nós mesmos, inclinando-nos a buscar a uma outra pessoa ou outras pessoas, para aquela mesma comunhão de sentimentos sublimantes, até que nós tenhamos uma comunidade de ordem superior, em que todos se amem, naquele amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amar, nós vamos entender que para esse verbo ser conjugado, é necessário o tal do próximo. O tal do próximo que Jesus falou bem quando um doutor da lei perguntou: mas quem é meu próximo? E ele nos conta aquela inesquecível parábola do bom samaritano, na qual ele disse que um homem havia caído na mão de ladrões e os ladrões deixaram ele praticamente semi-morto ali na estrada, depois de levarem tudo daquele homem, o espancarem, e passa por aquele caminho um sacerdote que na época era a maior autoridade religiosa e, segundo as palavras de Jesus, passa de largo, ou seja, atravessa, finge que não vê. Logo em seguida passa um levita, que também era um cargo religioso do templo, e faz o mesmo. Vê aquele homem e, vendo a sua situação, passa de largo. Até que vem um samaritano, que na época era considerado impuro, porque ainda era um povo que não acreditava num Deus único, né?
E aí o samaritano vai, se compadece, cura a ferida daquele homem, desce do seu cavalo, coloca aquele homem montado no seu próprio transporte, vai andando até a hospedaria mais próxima, paga, né, a hospedagem daquele homem para que ele pudesse repousar, e ainda diz para o homem: pode cuidar do melhor jeito que você puder dele, e amanhã tudo que você tiver gastado, todas as despesas que houver, eu vou pagar, vou restituir. E aí Jesus conta essa história e pergunta para o doutor da lei: quem você acha que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o doutor da lei, assim como qualquer um de nós, não pode dar outra resposta senão o samaritano. Amar é quando conseguimos, em algum estágio da nossa evolução, entender que tudo que nós buscamos para nós, todos também estão buscando. E quando conseguimos passar a desejar isso para o nosso próximo, até mesmo para um adversário ou inimigo, sabendo que todos nós, aqui vinculados na encarnação na Terra, somos seres ainda imperfeitos, em estágio de evolução, e por isso mesmo, todos temos o direito de errar. Seria até um pouco injusto nós não darmos esse direito ao nosso próximo quando nós mesmos carecemos da misericórdia divina todos os dias, não é mesmo? Quem de nós aqui pode levantar a mão hoje, nessa noite, e dizer que não precisa mais da misericórdia de Deus? Que não precisa ser perdoado ou compreendido pelo amor do Pai e Mãe, que é Deus? Então, se precisamos desse amor incondicional, que todos os dias, quando abrimos os olhinhos de manhã, nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de sermos uma versão melhor de nós, não podemos também negar esse direito ao nosso próximo. Seja ele um amigo, seja ele um inimigo. Seja ele um filho, seja ele um estranho. O amor é o que faz que uma casa vire um lar, que braços virem colo, que um sorriso vire farol para alguém que atravessa tempestade, que nosso abraço se torne o abrigo para alguém, que nossas palavras se tornem bênçãos, que a nossa mente se transforme num grande sol, espalhando raios, que nosso coração se torne morada divina, que a nossa presença seja um presente de verdade. Para onde a gente for e por onde passarmos, que as pessoas possam sentir Deus um pouco mais perto. Esse é um bom jeito da gente se desafiar a praticar esse verbo amar. Será que por onde eu passo as pessoas sentem Deus mais perto ou mais longe? Será que as minhas atitudes são um presente para quem compartilha da minha convivência? Se tentamos, de uma forma singela, que a nossa presença seja esse presente, seja esse colo, seja esse farol, certamente estamos amando. E nenhum de nós ainda vai alcançar esse amor pleno, na sua perfeição. Porque sabemos que quando atingirmos esse amor nesse nível, estaremos em comunhão com Deus. Ou seja, ainda existem alguns estágios até chegarmos lá, né? Até chegarmos nesse estágio de espíritos perfeitos, como nos diz o Livro dos Espíritos, no qual estaremos em perfeita sintonia e comunhão com o divino. Como nós podemos amar no dia a dia? Nas coisas materiais também podemos amar. Afinal, se estamos na matéria, não devemos fugir dela ou achar que a matéria é uma inimiga, né? Muitas vezes também nos perdemos por aí. No desejo de nos espiritualizar, passamos a ver a matéria ou o dinheiro como inimigos da nossa evolução, quando na verdade tudo que é material está aqui justamente para nos servirmos disso para amar. Então o pão que a gente distribui é uma forma de amar. Afinal, aquele que tem fome precisa antes do pão do que do evangelho. Na verdade, se lembrarmos, até mesmo Jesus alimentou uma multidão, mesmo tendo alimentado o espírito deles, reconhecendo a necessidade do corpo. Quando
fazemos um enxoval para um pequenino que está para nascer, para uma mãezinha que está para ganhar o seu bebê, é uma forma de amar. Quando nós dedicamos um tempo para escutar até mesmo aquele parente mais difícil, que a gente não tem tanta afinidade, por mais absurdo que pareça as coisas que alguém possa estar falando, a escuta é uma forma de amor. Porque muitas vezes as pessoas só precisam se sentir escutadas. Não é verdade? Muitas vezes tudo que nós queremos é falar: ei, alguém me vê. Né? Muitas pessoas nesse mundo sofrem porque não se sentem vistas, não se sentem contadas na contabilidade divina. Muitos de nós, pode ter pessoas até aqui, né? A gente não sabe, que não se sentem contadas nessa lista. Parece que Deus já esqueceu. Às vezes a gente está passando por uma fase e realmente acha que ou a gente está em último nessa lista ou esqueceram o nosso nome, né? Eu acho que Deus esqueceu de mim um pouquinho aí, meu. O que está acontecendo? Só problema, só dificuldade. Amar também são atos singelos. Se preparar um café ou um chá, se dar um banho quente no momento que você está cansado ali de um dia de trabalho, se permitir dormir um pouco mais quando você reconhece que não só o corpo, mas a mente também já está exausta. Amar é um verbo que pode ser conjugado em algumas direções. Eu, meu próximo e ao alto, né? Então a gente pode amar, como Jesus ensinou, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí alguém pode estar se perguntando: peraí, Vinícius, nessa frase de Jesus só tem 2 sujeitos. Mas não, vamos ver a frase inteira, né? Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se a gente não souber se amar como a ti mesmo, se eu não sei me amar, provavelmente o meu amor pelo próximo também vai estar restrito, limitado. Afinal, como diz um ditado popular, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, nós precisamos nos amar em primeiro lugar. Reconhecer o divino que habita em nós. Reconhecer que todos nós, por mais que erramos, primeiro, estamos nesse processo, é natural que vamos errar, nós estamos nesse estágio, não se espera diferente de nós. Você não vê em nenhum momento no ensinamento cristão, nas palavras de Jesus, a condenação ao erro. Pelo contrário, você vê o tempo todo ele levantando, erguendo aqueles que erraram, até mesmo aqueles que erraram gravemente, mostrando para nós que Deus não está preocupado com o nosso passado. Deus não está preocupado com quem a gente errou, quando e como. Ele só quer saber se nós aprendemos algo daquilo e se nós estamos prontos para seguir em frente. Porque o caminho com Deus é sempre em frente, gente. Sempre em frente, em direção ao alto, à luz maior, a essa comunhão. Para trás nem para pegar impulso, né? Como diz o ditado popular também. Para trás nem para pegar impulso, só para frente, gente. E olhar para os nossos erros e para o nosso passado com um único foco. Quando formos olhar para o passado, um único foco nos é útil. Todo o resto é perda de tempo. Qual é esse foco? O de aprendiz. Deixa eu olhar para as páginas que eu escrevi, talvez algumas eu não gostei tanto, justamente para eu aprender e escrever páginas melhores agora, daqui para frente na minha história. Não para eu me martirizar, não para eu me culpar, não para eu dizer para mim mesmo quanto eu sou ruim, quanto eu sou falho, quanto eu sou pequeno, quanto eu devo na conta divina. Porque se Deus, que é o Criador, me dá um novo dia, Ele está me falando: eu quero ver você daqui para frente. Já pensamos nisso? Se Deus nos dá um novo amanhecer todos os dias, nos permite estar aqui, é porque Ele quer nos ver crescer. Quer que a gente aprenda as lições das experiências e siga em frente. Não existe... O budismo é muito interessante nesse ponto, porque o budismo ele fala que não existe bom e mal, ou bom e ruim. Existe experiência e aprendizado. Da experiência boa, você pode tirar um aprendizado. Uma vitória que você teve, uma conquista que você realizou, é muito bom, é claro.
algo que você fez e deu certo, algo pelo qual você lutou e você venceu, conquistou. Mas da experiência que nós dizemos ruim ou desagradável ou frustrante, se tivermos a humildade de olhar como aprendizes, veremos certamente até mais aprendizado do que na vitória. Não é verdade? Muitos de nós crescem muito mais nas crises, nas derrotas, naqueles momentos em que a gente está ali no caos, numa crise, não sabe para onde vai, o que acontece, o que vai ser da minha vida. E aí a gente faz uma nova versão de nós mesmos e descobre coisas em nós que nós nem conhecíamos. Descobre novos gostos, novas habilidades, novas aptidões, vai em busca de novos conhecimentos e floresce. O Haroldo Dutra, ele tem uma frase que ele diz assim: saiba florescer onde Deus te plantou. Nós estamos no lugar certo, gente, e na hora certa. Muitas vezes a gente fica nessa fantasia também, ainda mais nesse mundo paralelo onde não existe tempo, né? Porque aqui é passado, presente e futuro tudo junto. A gente vê um post e não sabe se é de ontem, se 10 anos atrás, se é inteligência artificial, se nem existiu. Então a gente fica inquieto, nossa mente perturbada, sem uma referência. Mas não existe isso. Nós muitas vezes fantasiamos, mas se eu tivesse naquele curso da Seara 10 anos atrás, não era para você estar lá 10 anos atrás, talvez não aproveitaria nada. Mas se eu tivesse feito esse curso que eu fiz, ou conhecido essa pessoa 10 anos atrás. O nosso erro é ser injusto conosco, porque a gente olha para o passado com a nossa cabeça de presente. A gente não lembra quem a gente é. A gente cobra a nossa criança de 14 anos coisas que a gente nem sabia. Mas se eu tivesse dado mais valor para minha mãe, para meu pai. Sim, eu tinha 14 anos. Eu não tinha ouvido nenhuma pessoa falar sobre gratidão para mim, sobre respeito. Não se cobre aquilo que você não tinha recurso naquele momento. O Cortella também fala isso, é uma ótima forma da gente se amar. Ele fala: fazer o seu melhor possível é fazer aquilo que é possível naquele momento, da melhor forma que você pode, com os melhores recursos que você tem. E isso muda. Amanhã, se eu tenho melhores recursos, o meu melhor possível já mudou. Não adianta eu me cobrar, olha só, mas hoje eu fiz muito melhor. É claro, eu estou num patamar melhor. É como a gente subir uma montanha, né, gente? Aí imagina que você está se cobrando a vista lá do topo quando você ainda estava na base. Você só chegou naquela vista, você só chegou naquele grau de consciência onde você vê todo o horizonte, o sol se pondo, né? Aquele cenário lindo quando a gente está no topo de uma montanha, porque você está no topo da montanha, você está em outro lugar. Quando você estava na base, tudo que você via era ladeira acima, né? Então a gente tem que ser gentil, isso também é um gesto de alto amor. Saber se compreender, saber se amar, se acolher. Tudo que a gente espera do outro, voltando agora nesse ciclo, né? Se amar é a gente dar para o outro aquilo que a gente quer para nós, o alto amor é dar para nós aquilo que a gente dá para o outro. Porque muitas vezes também tem isso, a gente sabe servir uma linda mesa de jantar quando vai receber alguém querido, e para nós a gente come na embalagem do iFood mesmo. A gente sabe botar a nossa melhor roupa, se perfumar, se arrumar todo quando a gente vai numa festa de alguém, e para nós a gente não faz nem sala, né? Não faz nem questão de... Então isso também é se amar, né? A gente ter autoapreço. Eu tenho apreço por quem eu sou. Ainda que eu tenha muito a aprender, né? Nós temos que ter isso. Eu tenho apreço por quem eu sou. Eu reconheço tudo que eu fiz. Eu reconheço tudo que eu já lutei. Eu reconheço tudo que me trouxe até aqui. Não importa se foram erros, acertos, me trouxe até aqui. E eu uso tudo isso como adubo para fortalecer minhas raízes, para que eu dê frutos ainda melhor. Esse é o processo. Use tudo, todas as experiências como adubo, para que suas raízes se fortaleçam no amor de Deus. E você possa dar frutos cada vez melhor. E o bom da gente amar é que existe uma lei da natureza.
que a gente consegue perceber e que Bezerra de Menezes, um cara que amou muito, nos fala também. A natureza naturalmente se encarrega de nos recompensar pelo amor que distribuímos. Veja uma árvore, por exemplo. Ela dá frutos. Os frutos atraem passarinhos, não é? Insetos, vida. Como a gente falou, o amor é vida. Quando você ama, você passa a atrair vida. As pessoas, a energia de Deus quer estar perto de você, porque sabe o que você tem a dar. E até dos frutos que caem e nenhum passarinho come, é aproveitado, né? Porque aquele nutriente vira adubo para a terra e aquela árvore vai naturalmente extrair daquele adubo, daquela terra, mais nutriente para dar mais fruto ainda. É um ciclo ininterrupto. Quanto mais amor a gente dá, mais a gente recebe. É uma lei divina isso. Ou no Espiritismo também chamada de lei de ação e reação, né? Ou causa e efeito. Espalho luz, recebo luz. Espalho amor, recebo amor. Espalho paz, recebo paz. Tinha uma canção antiga, não tinha? Que dizia isso. Sempre fica um pouco de perfume na mão daqueles que espalham flores ou rosas. Não é? E é verdade. Se a gente é fonte de amor, esse amor passa primeiro por quem? Por nós. E aí quando nós percebemos, nós estamos vivendo com mais alegria, mais ânimo, mais disposição. O Emmanuel nos fala muito isso, né? O Emmanuel, em vários textos e vários momentos, ele nos fala sobre isso. Tá difícil? Tá com problema? Tira o foco um pouquinho do eu, do meu, vai olhar o próximo. Não, mas como que eu vou olhar o próximo se eu estou cheio de problema? Exatamente assim, se desafia. Deixa o seu eu ali de cantinho um pouco e vai se doar. Meia hora, 1 hora, para servir uma sopa a pessoas em situação de rua. Gente, quantas vezes a gente não volta e fala assim, que problema que eu tinha? Que eu estava chamando de problema? Estava chamando de problema que eu só tenho arroz arbóreo. Então não vai dar para fazer o hambúrguer que eu queria. Aí eu vou servir uma sopa por mão de rua e ele nem pergunta qual é o cardápio. Aí eu lembro que o que eu estou reclamando é bênção. Né? Quantas vezes nós não estamos reclamando e aí a gente vai ajudar um orfanato ou um asilo e fala, gente do céu, eu tenho a coisa mais valiosa do mundo, eu tenho tempo. Que a hora que acabar esse tempo, não adianta o dinheiro que a gente tem, não adianta a influência que a gente tem, não adianta o conhecimento que a gente tem, diploma, cargo. A gente tem tempo, gente. A gente tem o recurso mais valioso nesse plano. Se nós estamos aqui agora compartilhando esse momento, é porque a gente tem tempo. Use bem esse tempo para amar a Deus sobre todas as coisas. Como? Pensando, o que será que é a vontade divina aqui e agora? Em alguns momentos a resposta vai vir para nós clara como água. Em outros, Deus até deixa a gente se desafiar a nós mesmos respondermos, né? Porque se nós somos deuses, como Jesus falou, nem sempre a resposta vem pronta. Às vezes a gente precisa realmente parar e refletir. Porque às vezes Deus está esperando de nós essa resposta. Não vou eu te responder o que você tem que fazer. Não vou mandar um mentor, né? Que a gente do Espiritismo, não vou mandar uma mensagem mediúnica. Não vou mandar a psicografia que você está querendo. Senta um pouquinho. Senta e reflete. Às vezes essa resposta vai vir. Tudo isso que você está achando tão grande, né? Já parou para pensar que essa vida vai... Se a gente durar muito, a gente vai durar uns 100 anos, 100 e tanto, né? Estão dizendo por aí que essas gerações vão durar 100 e tanto. Tomara, com saúde, né? O que são 100 anos num planeta que tem 4,6 bilhões de anos? Só o planeta Terra, né? E se a gente é eterno, que é muito maior ainda do que 4,6 bilhões de anos? A gente não está nem na vírgula, gente. E às vezes a gente faz literalmente tempestade em copo d'água, né? A gente acha que é muito grande o nosso problema ou a nossa importância. Às vezes a gente precisa também saber relativizar.
né? Porque muitas vezes dizemos, não tenho tempo, sendo que é tudo que a gente tem. E se a gente não tiver tempo para amar, a gente perdeu o essencial dessa vida, que é para isso que a gente veio. O amor é um dom divino. É uma fonte verdadeira, de onde emana com todo o esplendor. É como um sol, que na sua pujança de doar se divide em raios incontáveis e serve sem especular, serve sem exigir e sem pedir o retorno dos mesmos recursos que foram ofertados aos carecentes dessa bênção. É afeto divino que desce até nós, nas expressões mais rudimentares que se possa entender, para que nós compreendamos o Criador sem nos esquecer do Cristo, que é o nosso Mestre. Para fechar, vale essa reflexão. O astro-rei do nosso sistema, né? O Sol, a gente sabe que a gente está vivo por causa de um Sol, não é isso? E esse Sol, que é tido como astro-rei do nosso sistema, olha o que ele faz. Todos os dias ele se consome num fogo incessante. O Sol se consome a si mesmo, para que através desse gesto de sacrifício ele possa gerar luz e calor para que haja a vida humana aqui na Terra e em muitos outros lugares que a gente sabe também. Então que a gente use esse exemplo, que nós sejamos como um sol, que por onde a gente passar, a gente espalhe pelo menos um pouquinho de luz ou de calor. Que assim seja, graças a Deus.